No discurso, todo mundo falava, você está transformando seu negócio? Estou. Está fazendo projetos de inovação? Sem dúvida. Aí veio a crise, por que seu faturamento se aproximou de zero? Esse é o Pedro Weingärtner, empreendedor, palestrante, professor do MBA da SPM, onde atua há 20 anos, além de conselheiro em startups e grandes empresas. Atualmente é CEO da ACE, uma das empresas líderes em inovação no Brasil. Ele também é autor do best-seller A Estratégia de Inovação Radical, que figurou a lista de livros mais vendidos desde seu lançamento. Assinei ontem o Disney Plus aqui na família pro Rodrigo assistir os desenhos dele. Foi assim, papum. Eu assinei o Disney Plus através do Mercado Livre. Então, olha como existe uma recomposição das cadeias. E esse tipo de situação é o que a gente vai ver no mercado inteiro. Para quem ainda não percebeu pela voz, o Pedro é meu irmão. Ele só acabou escolhendo um sobrenome e eu o outro. A ideia de convidar o Pedro para esse episódio é conseguir beber um pouco da sua visão privilegiada sobre inovação, estando sempre muito perto, tanto de empreendedores de tecnologia, como também dos CEOs das maiores empresas do Brasil. Eu sou o Lucas Mello, CEO e CCO da Live, agência pós-digital, e vou te levar para mais um episódio do 22 Mil Pés. Vamos lá então? Pedro, seja muito bem-vindo ao 22 Mil Pés. É um prazer e uma alegria enorme te entrevistar para o meu podcast. Obrigado, um prazer estar aqui com meu irmão. É muito bom estar aqui para a gente conversar num contexto diferente do que a gente costuma falar. Muito bom. E para manter esse mínimo de formalidade, eu vou evitar te chamar de mano ou usar teus apelidos da família, tá bom? Combinado. Pedro, eu queria começar te pedindo para explicar um pouquinho sobre o que é a ACE. Eu, obviamente, acompanho desde o começo e vejo que a empresa evoluiu muito e se transformou várias vezes. É verdade. A empresa mudou muito, se transformou. A gente começou lá atrás com uma ideia de fazer uma aceleradora de startups, ou seja, investir em negócios no início. Aí a tese é a gente pega bets, né, de empresas e investe em várias para, se algumas derem certo, as que dão certo pagam a conta, assim, sobrando, né, do resto. Então é um jogo de números. Ao longo do nosso caminho a gente descobriu que o Brasil é bem diferente do Vale do Silício em vários aspectos, entre eles o número de empreendedores que tinham na época, quando a gente começou em 2012, o capital que tinha disponível no mercado. E aí a gente começou a ajustar o modelo, até que hoje a gente faz um investimento mais sob demanda, mais pontual. E outra coisa que aconteceu é que no meio do caminho a gente também não podia deixar de exercer a nossa vocação de empreendedores e de criação de negócios. Então, a gente criou um negócio que chama ACE Cortex, foi o primeiro negócio que a gente criou dentro desse guarda-chuva da ACE. E o ACE Cortex é uma empresa de consultoria, trabalha com inovação em grandes corporações. Hoje a gente vai bater 60 clientes esse mês. E também a gente resolveu criar outros negócios também. Então a gente tem negócios que a gente vai lançar agora, esse ano. No ano que vem a gente pretende desenvolver novos negócios, sem perder, obviamente, essa característica de a gente continuar investindo, mas todos nessa linha de negócios que tenham inovação como um componente importante e também que, de alguma maneira, utilize a tecnologia de alguma forma. Eu fico sempre muito impressionado com o crescimento da ACE Cortex. E como a ACE e também a tua figura se tornaram fundamentais para diversos CEOs de grandes empresas no país. Você acha que a inovação e a transformação digital finalmente chegaram no topo de prioridade da agenda desses CEOs? Eu acho que se não estavam, agora estão, né? Com Corona Crisis aí, a água baixou e mostrou quem estava pelado. No discurso, todo mundo falava, você está transformando seu negócio? Estou. Você está fazendo projetos de inovação? Sem dúvida. Aí veio a crise, por que seu faturamento
se aproximou de zero? Por que você não consegue colocar canais digitais para rodar? Porque, de fato, não estava sendo feito, né? A transformação, muitos CEOs estavam associando a transformação digital a digitalizar processos. E eu acho que é mais ou menos isso que acontece no mercado em geral. Se confunde transformação com digitalização, e transformação tem a ver com modelo de negócio, tem a ver com canal, tem a ver com pensar diferente sobre os negócios. E hoje a gente está sendo mais procurado por gente que de fato quer discutir como transformar mesmo, como mudar os seus negócios. E dói, transformar dói, não é indolor. Por isso que não é todo mundo que está disposto a fazer. E aí não tem como falar de inovação e de transformação digital de grandes empresas sem falar de marketing e do papel dos CMOs dentro desse processo. E aí a minha curiosidade sempre é entender o quanto que o marketing está entre esses principais focos de inovação dessas empresas que a Ace Cortex atende, e se sim, quais são esses principais objetivos dentro desse universo do marketing, quando a gente fala de transformação digital? É muito interessante essa pergunta, porque no meu primeiro livro, na Estratégia da Inovação Radical, eu peguei uma frase do Peter Drucker, que ele fala que os 2 processos principais de uma empresa são marketing e inovação. Todo o resto é secundário. E se a gente for ver a grande maioria das transformações ou das empresas super bem-sucedidas, a gente vê que o marketing, né, e não marketing como departamento de marketing, mas enquanto filosofia de marketing, que é partir do cliente, entender a necessidade dele e tudo mais, a gente vê que as empresas, a boa parte delas são empresas que são centradas nessa filosofia. Algumas são, né, a gente fala que é o marketing driven innovation, que é uma inovação já partiu dessa coisa do marketing, mas outras não, e mesmo as que não partiram do marketing, usam o marketing como uma ferramenta estratégica, né? O Vale do Silício aí meio que varreu o marketing para baixo do tapete, né, com essa coisa do growth e tal. Eles não gostam muito do marketing como termo, eles botam growth hacker e blá blá blá, mas o fato é que se a gente for para outros polos, tipo Los Angeles e tal, que é o lugar do marketing lá das startups, o marketing tá fortíssimo, e mesmo no Vale, né, a gente vê aí, quando a gente pega empresa como a Tesla, né, que entrou para S&P 500 agora, o Elon Musk é um super marqueteiro, né? E o interessante, se a gente pegar aqui e fizer uma análise do Brasil, o marketing ainda não está sendo utilizado como uma ferramenta estratégica para fazer essa transformação. Não adianta inovar num produto e depois fazer marketing do produto. É tudo uma coisa só, é tudo junto. E eu acho que ainda não despertamos para essa renascença do marketing brasileiro, né? Essa recriação do que significa fazer marketing no Brasil. Então eu acho que o marketing e a inovação andam de mãos dadas, e eu acho que é o momento de um protagonismo enquanto cadeira, enquanto filosofia dentro das empresas. E não é a regra na grande parte dos negócios. É muito bom esse exemplo, né? Esse ponto de Los Angeles ser o lugar do marketing, né? Você falou da Tesla, e me chama muito a atenção também a forma como o Netflix opera, trazendo a cultura de dados para o coração do negócio, né? Então, os dados, eles viram insumos para criatividade, criação de novos produtos, para criação de campanhas, para insights de distribuição de conteúdo, né? Orienta roteiristas, orienta as agências, orienta toda a linha de investimento em conteúdo da empresa. E eu sempre me questiono quais são exemplos de empresas brasileiras que estão conseguindo fazer uso de dados de maneira estratégica. Se tem algum exemplo para compartilhar? Olha, são poucas as empresas, né? Porque às vezes me ligam um CEO de uma empresa, e fala: Pedro, preciso de um data scientist para minha empresa. Aí eu falo: legal, o que você quer que ele faça? Qual que é o job desse cara? Qual que é a função dessa pessoa aí na empresa? Ele não tem uma pergunta estratégica, né? Ele não sabe o que ele quer responder. Então são poucas as empresas que têm. E eu me lembro de uma conversa uma vez que eu tive com o Davi Vélez, do Nubank, que faz isso muito bem, que usa os dados e tal, e acho que as startups como um todo são muito boas nisso, o iFood, o Nubank e tal, eles são uma geração que toma esse tipo de decisão. E aí o Davi Vélez estava me dizendo: eu tô contratando um monte de gente e tal,
E aí eu falo, pô, e de onde você está tirando os caras de dados e tal? Vai vindo dos bancos tradicionais e tal. Ele, não, imagina, eu não quero os caras dos bancos tradicionais, eu quero os caras que não pensam dessa forma, eu quero pensar de outro jeito. E a maior parte das empresas, elas conectam as peças do quebra-cabeça de uma maneira protocolar, porque todo mundo está falando de dados, eu preciso ter um cara de dados, e não mostrando, olha só, se eu descobrir melhor isso aqui, eu consigo vender mais para o meu cliente. Se a gente fizer as perguntas certas, a gente coloca os dados num contexto em que eles vão fazer muito mais sentido para o negócio. E eu acho que as empresas ainda estão chegando nesse nível e tentando descobrir como fazer. E é claro que existem várias empresas que, em algum ponto ou outro, né, eu vejo uma revolução muito grande nas empresas que estão fazendo gestão de risco e tudo mais, como que elas estão utilizando dados, né, seguradoras e tudo mais, já utilizando algoritmos, né, sendo muito mais inteligente nisso. A gente tem muitas experiências com grandes empresas que não sabem olhar para esses dados, né? Eles contratam pesquisas multimilionárias, né? Eles têm muita informação chegando, mas não tem ninguém olhando com esse olhar de buscar insights, de buscar soluções para o negócio, e esses dados acabam se perdendo. Então, essa renascença do marketing, esse desafio de como trabalhar dados de uma maneira inteligente, tudo isso leva para um desafio muito grande para quem ocupa a cadeira do CMO. Essa é uma figura muito estratégica e está cada vez mais difícil ocupar essa cadeira, né? Tem muitas coisas envolvidas, tecnologia, comportamento, criatividade. Quais são esses principais skills que os CMOs precisam desenvolver para conseguirem se tornar líderes de inovação dentro das suas empresas e também nos seus segmentos? Eu acho que essa é uma pergunta aí super interessante. A maior parte dos CMOs que a gente tem hoje, né, eles vêm daquele background que a gente conhece, tradicional, de comprar mídia do jeito tradicional, de fazer campanha do jeito tradicional. E do outro lado a gente tem todos aqueles caras que vêm da área de performance, de comprar mídia de performance e tudo mais. Então eu acho que o CMO do futuro, o CMO novo, né, que está entrando nessas empresas, ele tem talvez menos vícios, né? E eu vejo muita gente vindo de outras carreiras, de outros lugares, para ocupar essa cadeira de CMO e conseguir integrar todas as disciplinas, porque hoje é mais complexo o marketing, não é tão simples quanto era algumas décadas atrás ou alguns anos atrás. Então ele tem mais complexidade, ele sabe interpretar dados, ele sabe eventualmente fazer uma query SQL no banco de dados e ao mesmo tempo ele sabe discutir um conceito criativo, posicionamento da marca e tudo mais. E é muito difícil criar esse range completo, né? Essa amplitude de conhecimento. Então eu acho que os CMOs vão passar a vir dos mais diferentes backgrounds e pessoas que vão conseguir surfar com uma amplitude maior e vão estar abertas a aprender coisas novas e se conectar mais ao negócio da empresa. Então, eu acho que tem um terreno muito fértil para a gente trazer novos talentos, novas visões e tudo mais. Legal. Parece que a sensação é que esse CMO, com essas características, tende a se tornar cada vez mais voltar a ser talvez o braço direito do CEO, né? Voltar a ter um protagonismo dentro das empresas, que eu acho que em algumas empresas isso deixou de acontecer nos últimos anos. E as agências também, né? Que eu acho que entrando um pouco nesse ponto, para entender, para a gente explorar um pouquinho o que está acontecendo na indústria. A pandemia ela afetou muitos negócios e muitas indústrias, e ela deixou empresas muito expostas, né, que tinham um discurso de tecnologia, de entendimento do mercado digital, mas que na prática, quando a pandemia chegou, se viu que muitas não tinham. E a comunicação e a propaganda foram totalmente impactadas, em especial as grandes estruturas de holdings, né, como, por exemplo, WPP, IPG, Publicis. Por outro lado, agências menores com estruturas mais ágeis, digitais e flexíveis, como a Live, tiveram uma performance muito boa esse ano. E eu conversei, inclusive, com alguns amigos que têm algumas agências parecidas no mercado brasileiro, internacional, e, de fato, isso é uma tendência que não é pontual. E isso tudo tem forçado as holdings cada vez mais a acelerar esses processos de fusão entre as suas marcas. Basicamente, eles acabaram
construindo portfólios de marca muito extensos, e eles geralmente estão fazendo um processo onde eles unem uma agência mais tradicional, como, sei lá, uma Young & Rubicam, por exemplo, com uma digital como a VML. Essa semana mesmo anunciou a fusão da AKQA com a Grey, que é uma marca muito tradicional da propaganda. Então é meio que a fusão sempre de um business mais digital, que está performando melhor, com um business tradicional que ainda tem muito dinheiro, mas que está underperforming, né? E qual que é a tua visão sobre isso? Essas fusões, que tem sido a estratégia de alguns desses grupos, vão conseguir trazer a inovação na velocidade que essas holdings precisam? É uma boa pergunta essa, porque sempre foi um mercado muito forte, né, as fusões e aquisições. Eu acho que nos últimos anos a gente viu um aumento da concentração, né, ou seja, grupos maiores comprando, até que ficam poucas agências independentes de fato no mercado. A entrada das consultorias nesse mercado, notoriamente a Accenture entrando nesse setor, e causando uma grande revolução e comprando também muita gente e muitas vezes deixando as empresas que ela compra, pelo menos do ponto de vista de marca, independentes, até para ter uma percepção por parte do cliente de que existem opções, porque no final do dia vem tudo. Eu lembro de um episódio dos Simpsons que o Homer foi visitar a fábrica da cerveja Duff, e aí era um cano assim, e aí o cano bifurcava em vários outros canos, daí caía assim, Duff Light, Duff Plus, Duff não sei o que, era o mesmo cano, e daí só mudava o rótulo da Duff. E eu acho que acontece um pouco assim no mercado publicitário, e eu não vejo com bons olhos essa consolidação, porque eu acho que no final do dia o cliente, ele quer opções, né? O contratante quer opções. Uma coisa que me chama muita atenção é que a forma como esses grupos fizeram as aquisições e não trataram bem os fundadores desses negócios, né? Muitos deles saíram. É que hoje essas empresas são empresas sem empreendedores. Não existem praticamente mais empreendedores dentro dessas grandes estruturas. São todos executivos, tentando ali defender o seu bônus, etc. Mas não tem o empreendedor e não tem o empreendedorismo também. Isso me chama muito a atenção porque dificulta, eu acho, esse processo de transformação dessas empresas, não acha? Eu acho que, tirando os empreendedores, fica basicamente uma gestão de contratos, né? Eu tenho X contratos, eu passo contrato para cá, contrato para lá, e eu acho que a dificuldade de reter os empreendedores nesses negócios fala muito sobre a capacidade desses grandes grupos de continuar inovando no longo prazo. Então, se eu não tenho a célula-tronco da inovação, que é o empreendedor, quem quer tomar risco, quem tem uma visão, quem está nadando contra a corrente, eu vou fazer o mais do mesmo. Então, na verdade, quando eu compro uma agência que fatura X, eu estou comprando o faturamento de X. Eu não estou comprando o talento que levou essa agência a faturar X. E o que acontece? Esse talento bota uma grana no bolso, espera acabar o seu contrato e monta um outro negócio, né? O seu contrato lá de não compete, e cria um novo negócio. E aí a gente vai vendo esse ciclo se perpetuando, até que alguém quer comprar de novo esse empreendedor, e aí fica um ciclo eternamente retroalimentando. O cliente, né, na outra ponta, ele está muito mais aberto à inovação hoje do que a maior parte desses grupos tem condições de entregar. Qual era aquele indicador de qual o tempo de vida de uma empresa? Como é que era aquele indicador atualmente comparado com o passado? Esse indicador ele mostra que o ciclo de vida de uma empresa do S&P 500 está reduzindo ano após ano. Então, acho que no ano que vem ela deve bater 15 anos, média. Então, quer dizer, uma empresa fica viva 15 anos em média, a partir de agora. E esse ciclo vai reduzindo. Então, vai falir ou vai ser comprada, ou vai fundir com outra. Esse dinamismo, né? Se a gente fosse comparar com um acelerador de partículas, as partículas estão acelerando, as colisões estão aumentando, porque na ponta o consumidor está ficando menos fiel, né, às marcas. Eu largo uma Globo pela Netflix,
com muito mais facilidade do que eu largava há algum tempo atrás. E chegou o Disney Plus, eu assinei ontem o Disney Plus aqui na família pro Rodrigo assistir os desenhos dele, e foi assim, papum, eu assinei o Disney Plus através do Mercado Livre. Então, olha como existe uma recomposição das cadeias. E esse tipo de situação é o que a gente vai ver no mercado inteiro, né? Essa recomposição faz com que todo o mercado altere mais rápido e o ciclo de vida reduza. Bom, então a gente, né, você falou aí que o ciclo de vida das empresas está diminuindo. Eu puxei rapidamente aqui, o WPP tem 50 anos, o Publicis tem 95 anos e o Interpublic tem 90 anos. Então acho que é bom começar a correr e trazer alguns empreendedores aí para poder sobreviver, né? Se a gente for olhar, pega uma empresa tipo a IBM. A IBM mudou radicalmente nos últimos 100 anos aí, né, da história dela. Perfeito. E, inclusive, falando de IBM, nossa próxima convidada, entrevistada do próximo episódio vai ser a Ana Paula, da IBM, que vai falar um pouco pra gente dessas transformações que estão acontecendo lá e principalmente com a parte de inteligência artificial, que é uma das divisões aí de serviços que ela tá tocando. Entrando um pouquinho mais na questão da tecnologia, a gente tem o que a gente chama das Martechs, né, que são as empresas de tecnologia de marketing. Elas têm crescido muito. No Brasil tem um exemplo, acho que talvez seja o melhor exemplo, que é a Inloco Media, que é um dos grandes cases nacionais. Foi uma empresa criada em Recife para alunos de faculdade de ciências de computação. A empresa está no Porto Digital, em Recife, e foi pioneira nessa tecnologia de geolocalização indoor, e agora trabalha com privacidade, etc. Um case muito legal. Pelo que tu tem visto na ACE, nas startups que passam por lá, você acha que o Brasil ele tem um potencial para competir nesse mercado global de startups de Martech, ou é uma coisa para o Vale do Silício? Essa é uma pergunta que a gente se faz bastante, né? Eu acho que a competição global é um grande desafio, porque a partir do momento que eu começo a falar tu pega assim partes de Martech que são super tecnológicas, tipo mídia, DSP e todo aquele mundo lá, aquela maçaroca de dados que se conectam um com o outro e tudo mais. Pô, isso aí é hardcore. E daí tem uns caras na Estônia fazendo isso, tem uns caras, né, super malucos aí de data na China fazendo isso e usando isso no TikTok, no sei lá o quê, no WeChat. Então, existe um ecossistema global que sabe utilizar dados muito bem. Dito isso, a gente tem bastante talento local, né? A gente vê vários deals de Martechs, geralmente de empresas internacionais vindo para o Brasil, como, por exemplo, a Sprinklr, que é um player internacional, comprando a Scoop, que era o líder aqui de monitoramento de mídias sociais. Então, esses movimentos, eu acredito que são muito viáveis. E também existe um mercado local aqui, então por exemplo, a gente tem uma tese aqui de mercado local, ou tornar mais eficiente um mercado. Então, a gente tem uma startup que tu conhece, que é a NoAlvo, né? É mídianoalvo.com.br. A NoAlvo, eles tornam mais eficiente a compra de mídia out of home, que era um negócio assim de compra por telefone, um negócio totalmente arcaico até pouco tempo atrás. E os caras colocaram tecnologia, colocaram dados. Hoje eu consigo fazer um plano de mídia usando dados, o público que eu quero atingir e tudo mais. Bom, nós já falamos bastante sobre como a tecnologia é um dos pontos principais de transformação dentro desse universo do marketing, mas a gente não pode esquecer de outro pilar fundamental para a indústria, que são os talentos. E esse pilar ele está passando por mudanças muito significativas também. Eu tenho visto o crescimento acelerado do que chamam de Open Talent Economy, né, que basicamente se refere a essa nova dinâmica de contratação de talentos que é impulsionada pelas tecnologias de trabalho remoto, ferramentas, etc., onde as empresas elas passam a ter acesso a muitos talentos ao redor do mundo. E essa nova economia de talentos ela cresce à medida que os profissionais eles buscam não só o dinheiro e o propósito, né, que ganhou muita força com os millennials, mas também um desejo de autonomia. E no começo desse ano nós lançamos uma startup chamada Olo, que conecta basicamente talentos da indústria criativa diretamente com empresas e startups. E o negócio, em pouco mais de 9 meses, já pode ser considerado
bem sucedido, tendo inclusive grandes empresas como clientes, né, grandes anúncios, grandes empresas de CPG, empresas até mais tradicionais, que contratam profissionais de criação, design, user experience. E eu queria saber, pela tua experiência, pelo teu contato tanto com grandes empresas, mas também com startups, o quanto que essas startups e empresas, elas estão prontas para trabalhar dentro dessa Open Talent Economy, o quanto que elas enxergam isso como uma oportunidade, ou nem só como uma oportunidade, mas como um cenário, e o quanto que elas estão abertas e estão conseguindo trafegar dentro desse universo. Eu super acredito nessa tendência, porque hoje eu posso estar em qualquer lugar e tudo mais, e junto com isso vem a flexibilização das relações de trabalho. Eu posso trabalhar para várias empresas. E eu acho que o momento que a gente vive é bem propício para isso, porque às vezes eu não preciso de um cara criativo full-time, mas eu preciso de uma pessoa maravilhosa, nota 1000, durante um job, né? E aí a opção que eu tinha até então era contratar uma empresa para fazer isso. E agora eu posso acessar o talento direto. Aí, respondendo a tua pergunta, eu acho que as empresas não estão prontas para lidar com isso do ponto de vista operacional. Para que eu contrate alguém com essa característica, eu preciso, do outro lado da mesa, ter uma forma de absorver o trabalho desse profissional. Eu tenho que conseguir lidar com ele. Então, geralmente, se eu tenho um squad, se eu tenho uma equipe mais ágil, se eu tenho uma equipe multidisciplinar, eu provavelmente consigo plugar alguém de fora. Se eu tenho uma estrutura um pouco mais tradicional, talvez eu precise de um gerente de projetos, de uma pessoa que tenha esse papel para coordenar e plugar essas pessoas dentro de um contexto maior de projeto. Então, acho que para algumas organizações, elas já estão prontas, plug and play, para utilizar esse tipo de modelo, outras ainda não necessariamente com essa maturidade. Mas eu acho que essa é uma tendência inevitável. A gente vai ver isso e a gente só não viu isso mais forte no Brasil por causa das leis trabalhistas brasileiras, né? Mas eu acredito que a gente vai ver isso com bastante intensidade nos próximos anos. A gente tem na Olo visto muito essa necessidade e também a oportunidade de ajudar as empresas a se prepararem para trabalhar com esses profissionais. Então é quase como se criasse essa API, né, que conecta esse talento de fora com o talento interno. E isso, inclusive, gerou uma linha, uma unidade de negócio dentro da Olo, que é um braço de consultoria. Então acho que, pelo que eu estou observando, isso vai acontecer cada vez mais, que essas empresas vão precisar, os RHs e as áreas de operação vão precisar aprender a lidar com isso e trabalhar de uma maneira cada vez mais flexível também, né? Mudando de assunto, tá lançando um novo livro, né, depois do teu o best-seller, a Estratégia da Inovação Radical, chamado Transformação Radical. 6 estratégias que irão revolucionar o seu negócio para ter inovação como diferencial competitivo. Eu ainda não recebi o meu livro de presente, mas eu pude manusear um dos principais exemplares, um dos primeiros exemplares aí que saiu da gráfica, e achei realmente incrível. O livro é cheio de QR Codes que levam para conteúdos em vídeo, ferramentas, metodologias. Achei muito legal esse recurso dos QR Codes. Realmente parece uma caixa de ferramentas e não um livro, né? Muito mais do que um livro. Mas eu queria perguntar assim, para quem que é esse novo livro? Né? Para quem que ele foi desenhado? Porque ele é uma caixa de ferramentas, né? Então ele tem ferramentas muito práticas. O que tu espera gerar de impacto nesses leitores? Legal, esse livro, tu vai receber o teu, mas esse livro foi um trabalho super, super legal assim, durante a pandemia. A gente começou a escrever exatamente no início do lockdown e terminou agora. E a ideia foi abrir todas as metodologias que a gente aprendeu ao longo desses anos, que a gente sabe que funcionam. E a ideia é bem como tu falou, uma caixa de ferramentas que alguém que quer implantar processo de inovação na sua empresa, seja numa área, seja num squad, seja na empresa inteira, possa pegar elementos desse livro e aplicar na prática. Então, eu quero saber como que eu crio um programa de geração de ideias dentro da minha empresa. Ou não, eu quero saber como que eu faço Open Innovation. Quais são as estratégias de Open Innovation, os cuidados que eu tenho que ter. Ou como que eu entro de cabeça e transformo o meu negócio inteiro. Então, o nome Transformação Radical foi justamente para ter essa caixa de ferramentas e eu poder consultar
a qualquer momento e ler de várias formas o livro, né? Bem como um guia de consulta mesmo. E a gente abriu tudo ali, abriu kimono aberto. Todo mundo pode ver todas as metodologias que a gente utiliza. Então, se alguém quiser comprar, pode ir no acestartups.com.br/transformação, transformacal, sem acento, nem ser cedilha, tracinho radical, e lá vai ter todas as dicas de como comprar e tudo mais. Então, tá aí, livro novo. Agora vou dar uma pausa de escrever livros até eu me esquecer o trabalho que dá. Eu já ia perguntar sobre o próximo. Cadê o próximo projeto de livro? Eu não sei o que vai ser. Tô pensando aqui e respirando fundo para cair de cabeça nesse novo projeto. Mas acho que vai ser só em 2022, provavelmente. Olha, não sei. Acho que vem antes. Acho que a tua inquietação aí. Quando menos espera, vem um livro novo. Muito obrigado pela conversa, foi ótimo, adorei. Eu tenho certeza que todos os ouvintes do 22 Mil Pés vão sair desse episódio também cheios de inquietação, insights sobre inovação, sobre o futuro da indústria de comunicação. Uma coisa é certa, os nossos pais vão ouvir e vão divulgar esse episódio como nunca. Então eu queria perguntar se você quer deixar algum recado para Jussara e para o Paulo aqui para terminar. Jussara e Paulo, se vocês ficarem ouvindo só o podcast do Lucas e não ouvir o meu, eu vou ficar muito chateado com vocês. Eu vou fazer uma prova verbal com vocês para ver se vocês estão ouvindo os dois podcasts. Não adianta ouvir só um. Mas eu dou um recado aí para os ouvintes em geral, se vocês quiserem também ouvir o podcast da ACE, chama Growthaholics. Também a gente fala muita coisa interessante, claro, com viés mais para empreendedorismo, mas tem coisas legais, e já faço o convite para o Lucas ir para lá, para daí pelo menos a gente garantir que os nossos pais vão ouvir um episódio com nós dois juntos. Muito bom, o convite está mais do que aceito. Queria mais uma vez agradecer a tua participação e fico aguardando meu convite aí para o Growthaholics. Deu pra entender porque eu falo que meu irmão é brilhante. Imagine a minha sorte em poder conviver e me aconselhar com ele uma vida inteira. Eu fico feliz em poder compartilhar aqui no 22 Mil Pés pelo menos um pouco desse privilégio. Esse foi mais um episódio do 22 Mil Pés. Até o próximo. Esse podcast é uma produção em parceria com a Live, agência de comunicação pós-digital. Para seguir a Live no Instagram, é só acessar @LiveTheAgency. 22 Mil Pés é mais uma produção Audioria.